Seguindo então a nossa aula 4 de arranjo físico e fluxo, dando continuidade aos tipos básicos de arranjo físico, ficou faltando eu explicar no último vídeo o arranjo físico por produto, e vamos entrar também no método dos elos. Então, esse tipo de arranjo físico, o último arranjo físico por produto, ele é um tipo de arranjo físico que o produto ou os clientes, aqui tratados da mesma forma, quando eu falar por produto, leia-se cliente e produto físico, eles vão fluir pelo processo e não há flexibilidade, ou seja, eles já têm um caminho predeterminado que eles vão seguir. Então, consiste em localizar os recursos de transformação inteiramente segundo a conveniência melhor dos recursos transformados, tá? Então, assim, o que são os recursos transformados? O que eu vou precisar para transformar um produto ou um cliente em uma saída. Então, eles vão ficar fixos dentro de um layout e o cliente ou o produto vai fluir por esse fluxo fixo. Então, cada produto ou cliente segue um roteiro pré-definido no qual a sequência de atividades requerida coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente. Os recursos transformados seguem um fluxo ao longo da linha de processos, de acordo com as necessidades de seu produto. O fluxo é claro, lembrem dessa palavra, previsível e, assim, relativamente fácil de controlar. Então, pensem em uma linha de montagem, por exemplo, né? O fluxo já está colocado, né? Máquinas e equipamentos já estão prontas. O produto, neste carro, o carro, vai fluir pelo processo. Já vou mostrar aí a figurinha no próximo slide também. A linha de montagem de automóveis, acabei de dizer, né? Quase todas as variantes do mesmo modelo requerem a mesma sequência de processo. Ou seja, vai ficar parado e o produto flui pelo processo. Programa de imunização em massa. Todos os clientes requerem a mesma sequência de atividades administrativas, médicas e de aconselhamento. Então, para que eu vou montar um tipo de arranjo físico para atender segmentos diferentes ou customizar? Não. Como todo fluxo vai ser, eu preciso de um fluxo fixo, né, nesse caso, por produto, como todo o meu arranjo físico ele já vai ser pré-determinado, eu não preciso ficar fazendo variações. Então, neste caso, o cliente no programa de imunização em massa, ele vai fluir por uma estrutura que já está pré-determinada. E um restaurante diferente do outro, self-service. Geralmente, a sequência de serviços requeridos pelo cliente, entrada, prato principal, bebida, sobremesa, é comum para todos os clientes, mas o arranjo físico auxilia também a manter o controle sobre o fluxo dos clientes. Ou seja, né, neste caso, o consumidor ele já vai seguir um processo pré-determinado, ele vai ter que ir lá servir, não vai ninguém atender ele já vai num fluxo pré-determinado, ele não tem opção, ele tem que ir naquele fluxo. E aí mostrando a figurinha dos exemplos para vocês nos slides posteriores. Exemplo aí de uma linha de montagem em que o produto está fluindo pelo processo. Olha para vocês verem as máquinas e os equipamentos, eles já estão em uma configuração fixa, né? Então, é o produto, nesse caso aqui, o carro, que flui pelo processo. O carro não tem opção de virar para um lado ou para o outro, ele vai seguir uma linha já pré-determinada. Mesma coisa de montagem de computadores. Percebam vocês, nesse caso, o produto ou computador já tem uma linha de montagem fixa, né, por produto, e o produto vai fluir pelo processo em uma área já pré-determinada. Por final, neste último aqui, o produto, neste caso, o produto cliente, em um restaurante self-service, já tem todas o arranjo físico colocado e é o cliente que vai ter que passar por cada área dessa já pré-determinada. Ele não vai ter opção de pedir outros tipos de comida, né? Então é pouco flexível. Ele vai ter que escolher uma das que já estão ali. Então, o cliente ele já tem um fluxo que é pré-determinado, não há opção de escolha. Essa última figura é só para mostrar para vocês, como eu já havia adiantado, um exemplo de um complexo de restaurantes com todos os 4 tipos básicos de arranjo físico. Então, assim, vocês vão encontrar, uma organização precisa ter somente um tipo de arranjo físico?
Não, né? Provavelmente vocês vão encontrar nas empresas uma mescla de tipos de arranjo físico, tá? Então, quando há mais do que um, né, eu tenho uma empresa que ela tem um arranjo físico celular e posicional, por exemplo. É um arranjo físico misto, né? Ele está usando duas formas de arranjo físico. Neste caso aqui, o restaurante ele tem arranjo físico posicional, ele serve o buffet também, um arranjo físico celular. Ele tem uma cozinha chamada de arranjo físico funcional, os produtos ali fluem pelo processo. E restaurante também de comida aquilo, arranjo físico em linha ou por produto, né? Então aqui esse tipo de exemplo, ele cabe os 4 tipos de arranjo físico. Ah, então eu tenho que usar os 4? Não, isso vai depender da situação que eu vou adiantar já no nosso próximo slide. Então aí, para responder a pergunta, que tipo de arranjo físico então uma operação deve escolher? Qual deles é melhor? Isso vai depender do volume e da variedade. Então percebam vocês aqui nessa figurinha, na parte de cima, na horizontal está escrito volume e para a direita alto e para a esquerda baixo. E na vertical você tem a variedade, para cima alta, para baixo baixa. Então, o que acontece? Vou pegar só os dois extremos. Quando você tem um horizontal, um volume baixo e vertical, uma variedade baixa, não justifica eu ter um arranjo físico por produto. Por quê? Porque em um arranjo físico por produto, lembrem lá do exemplo do carro, o fluxo é contínuo, há uma alta escala de produção. Então, para que eu vou usar um arranjo físico posicional se o meu custo vai aumentar drasticamente? Então, quando eu uso o arranjo físico posicional, quando o volume é baixo e quando a variedade, desculpe, eu falei alta, baixa no primeiro caso, né? E quando a variedade é alta. Então, se eu tenho baixo volume e alta variedade, no caso de uma cirurgia de coração, por exemplo, que está em um estado muito delicado, é toda hora que acontece isso? Não, o volume é baixo. É toda hora que eu construo uma rodovia? Não, o volume é baixo. É toda hora que eu construo um navio? Não, o volume é baixo. Mas a variedade de peças, pessoas, especialidade que eu preciso é muito alto. Então, nesse caso, eu escolho um arranjo físico posicional. Do outro lado da esfera, quando o volume é alto e a variedade é baixa, então precisa de escala de produção. Por exemplo, carro, você tem um volume, uma escala muito alta, mas variedade de carro você tem muito poucas, né? Então, o que acontece? Vacinação em massa também, né? Você tem um alto volume e a variedade de tipo de serviço prestado é pouca. Você pega a seringa, aplica a vacina e pronto. Então, quando você tem uma escala alta, um fluxo alto, é importante que você escolha um arranjo físico em linha, tá? Então, tudo isso, essa figurinha é para mostrar para vocês. E aí, nesse íntere entre os dois, você tem assim volume moderado, variedade moderada. Então, se isso acontecer, então arranjo físico posicional ou arranjo físico funcional ou arranjo físico celular, que está no meio dessas duas, tá? E dependendo do tamanho da organização e do mercado consumidor que ela atende, aí sim, talvez valha a pena vocês usarem formas mistas de arranjo físico para conseguir atender o seu mercado consumidor. O que eu gostaria que ficasse patente aqui na cabeça de vocês é que, dependendo do tipo de operação, se o volume é alto ou baixo e se a variedade exigida vai ser alta ou baixa, é mais interessante escolher um determinado tipo de arranjo físico em detrimento de outro. O nosso último item dessa aula, ela trata sobre como cada tipo básico de arranjo físico deve ser projetado em detalhe. E aí eu vou trazer a ferramenta para vocês do método dos elos. Essa ferramenta ela é interessante porque ela mapeia dentro de um processo quais são os fluxos de operação, o que precisa, como eu vou organizar o meu arranjo físico baseado no fluxo, tá? Então, o que eu quero dizer? Aquele exemplo que eu disse lá no início da nossa primeira aula. Se tem uma máquina que ela é muito utilizada por todo mundo dentro de uma organização,
e o fluxo sobre ela vai ser maior, o ideal é que ela fique posicionada no centro. Se eu tenho pessoas que elas precisam de ter um relacionamento próximo, em departamentos próximos, elas não podem ficar distantes umas das outras, se for necessário o encontro físico, porque quanto mais distante, maior o movimento, mais tempo vai ser gasto e, consequentemente, maior vai ser o custo. Então, o método dos elos ele tem como norte o estabelecimento dos principais pares de postos de trabalho envolvidos no processo do produto ou no andamento dos documentos, identificando-se os elos ou postos mais solicitados, pegando aqui o exemplo da Xerox, tá? Normalmente colocados em posições centrais. Adotando-se o método dos elos, é possível minimizar a movimentação de produtos, processos, documentos ou pessoas entre os vários postos de trabalho envolvidos, tornando mais racional o fluxo de trabalho. Então, o método dos elos ele é estritamente usado para a movimentação de pessoas, tá? Dos colaboradores dentro da organização. Dá para usar com materiais também, máquinas e equipamentos? Dá. Tá? Mas aqui eu estou falando estritamente de movimentação dos postos de trabalho. E leia-se, posto de trabalho, uma atribuição. Então, a pessoa 1 é um posto de trabalho. A pessoa 2 é outro posto de trabalho. A pessoa 3, outro posto de trabalho. No exemplo que eu vou falar para vocês, as 6 etapas que devem ser seguidas, eu vou utilizar como norte 10 postos de trabalho. A primeira dica que eu dou aqui para vocês é para você, a nossa atividade 2 deste conteúdo, vou pedir para vocês montarem um layout baseado no método dos elos. Então, revisitem esse vídeo quando for interessante para vocês não esquecerem nenhuma etapa. Um simples erro em uma das etapas, ela vai impactar diretamente no erro do cálculo final, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, seguindo as 6 etapas, né? Para desenvolver um estudo de layout por meio do método dos elos, é indispensável os seguintes procedimentos. Primeiro, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Identificação dos tipos de processamento que existem no órgão estudado, definido. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método dos elos para a organização inteira. Eu aconselho vocês usarem, se quiserem aplicar isso no dia a dia, na empresa onde vocês trabalham, escolha um departamento específico para ficar menor. Tá? Então, dentro desse departamento, primeiro, os postos de trabalho envolvidos. Quantas pessoas trabalham lá? No nosso exemplo, são 10 postos de trabalho. As respectivas quantidades médias. O que cada pessoa faz por dia, por semana, ou por quinzena, ou por mês, ou por trimestre. Então, por exemplo, o processo atender telefone. Quantas vezes ele atende telefone? Vou colocar aqui o tempo por semana. Então, 20 vezes. O processo B, já estou indo para o item C aqui, tá? O processo B é fazer a anotação. Quantas vezes ela faz a anotação? 30 vezes por semana. O processo C, avaliar o atendimento do cliente. Quantas vezes ele faz a avaliação do atendimento do cliente, por exemplo, né? Aqui, 40 vezes. E assim sucessivamente. Então, eu vou mapear o item C, quais são os processos de trabalho que eu tenho que levar em consideração e as respectivas quantidades médias. No próximo slide, essas informações vão estar de forma mais detalhada para vocês entenderem. Então, pessoal, no nosso próximo vídeo, eu vou explicar de forma detalhada a partir desse slide para não ficar muito quebrado. Então, eu vou retomar no nosso próximo vídeo o método dos elos e aí eu vou explicar todo ele em detalhes. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo.